Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por podermos estarmos na presença do Senhor, glorificar o nome dEle e exaltar a sua majestade santa e gloriosa nessa noite, cuja face estamos para adorar o nome dEle e glorificar o Rei da Glória sobre as nossas vidas. Convido os amados a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso de número 1. Enquanto os amados procuram, eu quero externar minha gratidão a Deus por poder estar anunciando a sua palavra nessa noite. Externar minha gratidão ao pastor Juscelino por poder nos oportunar à tribuna de anunciar a palavra do Senhor. Quero glorificar o nome do Senhor também pela vida do pastor Hamilton, que nos fez o convite de estarmos aqui hoje para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Verso 1, a palavra do Senhor nos diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Amém? Você pode orar comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço a Tua majestosa graça, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, meu Deus, nesta noite. Ó meu Deus, nos dá uma mente sábia, meu Deus, para entendermos, ó Pai, a mensagem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus, nos desperta, meu Deus, a entender e compreender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podeis assentar, glórias a Deus. Chegou o tempo, meus amados, de nós despertarmos e sermos profeta dessa geração a qual o Senhor nos chama para ser profeta, para ser anunciador da mensagem do Senhor Jesus Cristo, para resgatar as almas que estão perdidas nos abismos, a qual estão sob o domínio de Satanás. Deus levanta a sua igreja com um propósito de avançar. Deus derrama seu Espírito sobre a igreja com um propósito de pregar a mensagem com autenticidade, com veracidade. A mensagem ela é anunciada e cabe a nós abrir o nosso coração para entender e compreender aquilo que o Senhor fala conosco. A Bíblia nos fala: se ouvir a voz do Espírito, não endureçais o coração. E este versículo a qual nós lemos neste momento, nós vemos que é Deus chamando o profeta. O Senhor chama o profeta em uma situação caótica em qual o povo de Israel se encontrava. Deus levanta um homem em pleno cativeiro babilônico para anunciar o juízo e a espada do Senhor que ia descer sobre aquele povo, a qual aqueles não se arrependessem. Mas Deus também tinha uma palavra de restauração para aqueles que ouvissem a mensagem do Senhor, se arrependessem e voltassem para Deus, e Deus o restauraria. Porque Israel era o povo de Deus, era um povo escolhido. Quando Deus escolhe Israel lá no Monte Sinai: eu vou ser o Deus de vós, e vós vai ser o meu povo. E quando entrais na terra prometida, não se misturai com aqueles povos que ali habitam. Porque Deus ele tem ciúme do seu povo, ele tem ciúme dos seus escolhidos. E ele decretou ali na vida do seu povo, a qual ele dizia que estava levantando uma nação, mas era propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo.
Mas aquele povo, com o passar dos tempos, eles não deram ouvido para a voz do Senhor. E eles se misturaram com outros povos daquela terra e idolatraram o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual foram diante de outros deuses, a qual provocaram ciúme no Senhor, a qual o próprio Deus falou que não dividiria o seu povo com nenhum ídolo da face da terra. E aquele povo provocou o Senhor, e o Senhor anunciou um cativeiro de 70 anos sobre a vida daquele povo, e aquele povo duvidou do juízo de Deus que ia vir sobre aquela nação. E quando aquele cativeiro se cumpriu, foi realidade na vida daquele povo, e aquele povo agora se via sobre o domínio e de escravidão sobre a vida deles. Quando nós estamos escravos, nós estamos com as nossas vidas privadas, estamos sob o domínio daquele que nos escraviza, estamos com a nossa vida privada e só sentimos escravidão na pele. Escravidão, ela traz angústia em nosso coração e em nossa alma. Escravidão, ela traz desespero. E era a sensação que aquele povo vivia longe da sua pátria de Sião, agora a qual eles estavam. Mas Deus, ele agora chama um homem, e esse nome é Ezequiel. E quando Deus chama Ezequiel, ele fala para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé. Porque quando Deus nos chama, Ele espera de nós uma atitude, uma ação da nossa parte. Ele quer que nós se erguemos do estado que nós estamos, estado esse que é pecaminoso, a qual herdamos de Adão quando pecou lá no Jardim do Éden. Infelizmente esse pecado, ele se instala sobre a humanidade até hoje, e precisamos de Jesus Cristo para nos regenerar desse estado pecaminoso a qual estávamos. Quando Jesus, ele fala em Mateus capítulo 11, verso 29, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tirarei de sobre vós todo fardo pesado, aquele que oprime, e darei um fardo que é leve, que vocês possam andar. É porque Jesus estava diante de um povo que ele via a opressão no semblante do seu povo. Ele via a amargura da alma que aquele povo carregava, e Jesus via a necessidade daquele povo ir diante da cruz, para que aquele fardo caísse por terra, e aquele povo recebesse o alívio, porque o pecado, ele oprime a nossa alma, ele destrói nosso sonho, ele é como um câncer que entra pela nossa carne, vai degenerando, vai enraizando em nós, vai nos matando e nos cegando ao pouco, que nós vamos ficando inertes diante do Senhor Jesus Cristo, sem entender a palavra de Deus. Deus chama o profeta e fala: põe-te de pé, Ezequiel, porque eu vou falar contigo. Quando Deus fala, põe-te de pé, porque Deus queria levantar Ezequiel na Babilônia, em meio ao cativeiro. Deus ainda vai de encontro com pessoas que pensam que é o seu fim, que pensam que tudo acabou, mas Deus ainda fala que não acabou, porque Ele ainda vai te erguer novamente, ainda que você tenha caído, se afastado da presença de Deus. Deus nesta noite te chama: põe-te de pé, porque eu derramarei o meu Espírito sobre a tua vida, eu vou te regenerar, eu vou te erguer, eu vou te fortalecer com a minha palavra. Abra o coração, porque Deus vai falar contigo nesta noite. Deus agora chama o profeta, e ele fala para o profeta: olha, profeta, o que você vai encontrar não é nada fácil. A casa é rebelde, o semblante do povo é endurecido, mas queiras eles, ouça ou não, olha a responsabilidade que Deus está dando ao profeta. Olha, você não deve temer a eles, a minha mensagem eu te entrego, e tu anuncia ela com veracidade. Cabe a eles ouvir esta mensagem ou não. Tu profetiza sobre Israel, porque o meu juízo descerá, se eles não se converterá a mim.
A mensagem era dura, a qual Deus destinava ao profeta para o profeta passar à nação. Mas o profeta não temeu, ele se colocou de pé. E Deus conta com aqueles que querem ser usados pelo Espírito Santo de Deus em pleno século 21, para que Deus encha a sua vida do Espírito Santo e você possa ser um vaso escolhido aos olhos de Deus e seja profeta dessa geração e possa erguer a tua mão e profetizar regeneração na palavra do Senhor Jesus, indo de encontro com o coração daquelas pessoas que precisam. Esse pastor que vocês veem hoje foi um pastor que foi alcançado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Um pastor que tem um grande testemunho. Em outra oportunidade eu contarei aqui ele para edificar a fé de muitos que precisam ser edificados. Da onde Deus me resgatou, da onde Deus me tirou, do abismo que eu me encontrava, da cegueira espiritual que eu estava, a mão de Deus me alcançou naquele abismo, que eu já não via mais saída para a minha vida, e que eu já não via mais um futuro promissor sobre a minha vida. Mas quando Deus chega na vida do homem, Ele traz renovo, Ele traz esperança, Ele ergue o homem, Ele põe ele de pé. E Deus nesta noite, Ele manda você se pôr de pé, porque Ele quer te usar, Ele quer derramar o Espírito dEle sobre a tua vida. Ele quer tirar esse medo que ronda o teu coração, Ele quer tirar essa timidez que está sobre a tua boca. Essa timidez não é de tu, é do inimigo, que quer te calar para tu não anunciar a voz de Deus. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre a minha igreja, vou remir a minha igreja, vou lavar a minha igreja, vou preparar a minha igreja, para que seja uma igreja poderosa sobre a face da terra. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, Jesus chega, já era na parte da tarde, e ele chega e os discípulos estão com as portas dos templos cerradas. Por quê? Porque estavam com medo. Por quê? Porque estavam com medo da espada romana vir sobre eles, com medo dos judeus. E agora Jesus chega e fala: paz seja convosco, paz seja convosco. Quando o medo chega, a tendência é nos trancar, é nos privar, é caçar uma porta e fechar. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite está tirando medo do coração de pessoas aqui hoje. Medo de anunciar a palavra, medo de assumir um compromisso na obra do Senhor Jesus Cristo, medo de avançar na vida, de sonhar e de conquistar. Finge que vai tudo bem, mas no coração está turbado. Finge que o semblante está sorrindo, mas no fim mesmo a alma está se angustiada, porque está passando em desespero, porque ainda não alcançou aquilo que esperava, porque ainda a porta que esperava não se abriu. Mas talvez Deus está esperando uma posição da sua igreja, uma posição de você, que você tome uma atitude diante de Deus, que você se erga do estado que você se encontra. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 18, conta a parábola do filho pródigo, que ele fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e chegará eu falarei para ele: pequei contra o céu e contra a terra. O filho pródigo, ele cai em si do estado que ele estava. Ele saiu da casa do seu pai, pegou a sua herança e o mundo roubou aquela herança. Ele se distanciou de perto do pai e agora o mundo o oprimia. E agora a vida que ele tem agora é comer bolotas de porcos,
É isso que o mundo nos faz, ele oprime a nossa alma, ele nos leva no cativeiro, ele nos coloca no abismo, ele nos deixa sem saída. Mas aquele filho, ele reconheceu o estado que ele estava. O problema, meus amados, é reconhecer. Tem gente que está no pecado, mas não reconhece. Quando você reconhece, você vai diante do quem pode te aliviar, aquele que pode te perdoar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas permanecer no pecado é burrice. Agora errar é humano, mas ir diante de Jesus é a atitude que nós devemos ter, de dizer: Senhor, eu pequei, Pai, mas eu sou carente da tua misericórdia, meu Deus, da minha vida. Senhor, restaura-me, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua boca nesta noite e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo e pede Ele para restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar a tua família, restaurar a tua espiritualidade, arrancar a cegueira dos teus olhos, para que tu não ande mais como nécio, mas para que tu enxergue a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, para que você ande em espírito e o Espírito Santo te conduza sobre a luz, que é a luz, é o evangelho da palavra de Deus, que chega no teu coração, que ilumina as trevas, que clareia a tua vida. O povo estava perdido, o povo estava sem direção, o povo estava na idolatria, o povo estava corrompido. Os altares, os sacerdotes tinham corrompido os altares. E agora Deus, ele levanta um para profetizar. Quando Deus levanta, ele entrega um rolo para ele e fala: Ezequiel, come, que é a palavra de Deus. Só vamos ter direção quando nós alimentamos da palavra de Deus. Só vamos ter visão quando nós alimentamos da palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é que vai alimentar a tua alma, ela é que vai saciar a tua alma. A comida alimenta o teu corpo físico, mas a palavra de Deus alimenta a tua alma, ela regenera a tua alma, ela regenera o teu Espírito Santo dentro de você, ela acende a lamparina que precisa ser acesa dentro da tua vida. Efésios capítulo 4 ou 5, verso 14. Desperta, tu que dormes, resplandece, levanta dentro dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Despertar é a palavra profética que Deus traz para nós. Levantar é a palavra profética que Deus anuncia à nossa geração. Porque Deus conta com essa geração e muitos têm se acovardado. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele anuncia, porque lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Ele fala: eis que sobre vós eu envio a promessa, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? O poder que vinha do céu, o poder que ia alimentar a alma dos discípulos, a caminhar, a andar. Eles iam enfrentar desafio, eles iam enfrentar perseguição, mas o Espírito de Deus estava sobre eles, se apoderou deles. Nada poderia deter, o inferno ia se levantar, as portas do inferno iam se levantar, mas elas não iam poder prevalecer sobre eles, porque lá em Atos capítulo de número 12, a palavra de Deus nos fala que Herodes degolou Tiago e logo prendeu Pedro, e Pedro estava cerrado nas portas, tinha 2 portas de ferro, 16 soldados ao lado de Pedro, e Pedro estava com as mãos algemadas. Mas no verso 7 de Atos capítulo 12, o anjo do Senhor desceu do céu e tocou do lado de Pedro e falou: Pedro, levanta. E Pedro levantou e as algemas caíram por terra. Quando você se levanta, as algemas caem por terra, as prisões caem por terra, os grilhões se quebram, as cadeias se abrem, e você recebe o espírito de ousadia de Deus na tua vida.
Pedro tinha uma promessa. Qual era esta promessa? A qual o próprio Jesus fala: eis que te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O inimigo agora queria tentar Jesus, dizendo que o inferno poderia vencer, mas o anjo bradou e levantou e ergueu Pedro novamente, e Pedro calçou as sandálias, vestiu sua capa, que significa a autoridade espiritual sobre a vida dele, e o anjo conduziu até fora da prisão. Quando nós voltamos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, nós vemos um profeta chamado Elias, levantado por Deus, um profeta que foi profetizar contra a casa de Acabe e a rainha Jezabel, uma rainha que tinha um espírito insubmisso, a qual perturbava o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor levanta o profeta Elias agora para profetizar contra os altares de Baal, a qual Acabe e a sua rainha Jezabel tinham levantado, provocando a ira diante de Deus. O profeta agora vai e desafia os profetas de Azera, que são 400, e os profetas de Baal, que são 450, no Monte Carmelo, o monte do desafio. Agora, aonde estão todos ali, e o Deus a qual responder com fogo, aquele era o Deus verdadeiro da nação, e os profetas se retalham e clamam a Deus Baal, e Deus Baal não responde. O profeta Elias agora clama a Deus, e Deus responde com fogo e consome o holocausto. Então o Espírito de Deus desce sobre o profeta Elias, e ele mata aqueles profetas ao fio da espada. Mas quando chegamos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, o profeta agora está indo para o deserto e se prostrando debaixo de um pé de zimbro. Por quê? Porque no verso 3, a rainha Jezabel manda um recado para ele, dizendo: olha, profeta, assim faça-me os deuses, se amanhã até o mesmo horário o teu pescoço não ter rolado igual o pescoço desses profetas. O profeta agora recebe um desânimo na vida dele, o peso da administração profética, a qual ele estava sendo incumbido de anunciar. Ele encontra um pé de zimbro e se prostra. Aonde há muitos prostrados debaixo do pé de zimbro, sem ação, sem atitude, na depressão, entristecidos por não ter alcançado o projeto de Deus nas suas vidas. A vida, ela é feita com muito esforço. Nossa vida, ela não vai nos oferecer um tapete vermelho para nós desfilar, mas vai ter muitos espinhos pela frente, vai ter muitas barreiras e empecilhos. Vai ter momentos de nós nos angustiar, vai ter momento de pressão, vai ter momento de confronto, vai ter momento de você tomar a decisão certa, porque se você tomar errada, você quebra a cara. E o profeta agora se encontra desanimado, depressivo, e pede a morte diante de Deus. Que depressão ele chegou, que ele pede a morte, mas Deus, ele cuida daqueles que ele chama. E Deus agora envia um anjo, aonde aquele profeta está debaixo do pé de zimbro, e acorda o profeta, põe água e pão do lado do profeta e fala: come, porque a tua caminhada não acabou. Deus está mandando pessoas se levantarem, porque não é o final, o último capítulo da tua vida ainda não acabou. Deus ainda está escrevendo. Talvez você chegou aqui com um sentimento de derrota, de tudo acabado, de não ter alcançado os projetos, mas Deus nesta noite está preparando um alimento novo para a tua alma, para a tua vida, porque você vai se erguer, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida, você vai continuar sonhando, porque os teus projetos é de Deus, e Deus manda te dizer, tu erguer a tua cabeça, porque os confrontos veio, as palavras negativas chegaram, não acreditaram, não deram credibilidade, mas quem te chamou foi Deus, quem te sustenta é Deus, quem te toma pela mão é Deus, quem te ergue é Deus. Então levanta a cabeça e melhora este semblante, porque Deus é Deus, e Ele não é covarde, Ele sustenta a palavra dEle, e é Ele que te esforça.
O profeta comeu e voltou a deitar, e o anjo tornou a retornar e falou: levanta, levanta. E aquele alimento que o anjo deu para o profeta, ele ainda caminhou 40 dias. Deus está te alimentando nessa noite com um alimento espiritual para a tua alma. Deus está te alimentando esta noite, assim como Ele alimentou o profeta. O espírito que está sobre você não é espírito de medo, mas é espírito de ousadia. Desperta o dom que está em você. Foi assim que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que está em você, desperta, acorda, toma uma atitude, levanta do seu estado, avança nesta vida, progride, faz a obra de Deus. Deus vai cuidar da tua casa, da tua família, dos teus. Não te preocupe com esta vida, não há preocupação com o dia de amanhã, porque Deus cuidará dele. Talvez você chegou aqui preocupado, meu amado, mas nesta noite Deus refrigera a tua alma, o teu espírito que está turbado e angustiado, mas Ele te restaura nesta noite, Ele te fortalece, Ele te dá ânimo, Ele alegra o teu coração, Ele tira essa nuvem obscura da tua vida, Ele te ergue nesta noite em nome do Senhor Jesus. Deus nesta noite está levantando, está erguendo, assim como Ele chamou o profeta: ponte de pé, profeta, porque a caminhada é longa, vai ter espinhos, vai ter sarça pela tua caminhada, vai ter oposição, mas continua profetizando, continua erguendo a tua voz, porque eu serei contigo. Oh, louvado seja Deus. Em Marcos capítulo de número 10, versículo, se eu não me engano, de número 49, Jesus está saindo de Jericó, e na beira do caminho há um cego que está ali, e diante daquele cego tem uma multidão, e aquele cego fica sabendo que Jesus vai passar, e ele começa a clamar dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão oprime aquele cego e diz: cala-te, porque ele não vai te ouvir. Mas ele não dá ouvido, ele começa a clamar mais alto. Jesus para e fala para aquele cego, para um dos seus discípulos: manda chamar. E quando ele chega diante daquele cego, fala: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Tem bom ânimo, tenha bom ânimo diante da perseguição. Meus amados, o fim dos tempos chegaram, e não vai ter melhora diante desse mundo. E a paz que você tem não é a paz deste mundo, é a paz que Jesus nos dá. Ele fala: a minha paz eu vos dou, não a paz que ao mundo as conhece. Paz, meu amado, é mesmo você está diante da guerra, Ele está te dando refrigério para a tua alma, Ele está te dando segurança para a tua vida, Ele é uma âncora na tua vida. Tua casa ainda não desabou, porque Ele te sustenta, Ele está nos pilares da tua vida, Ele está nos pilares da tua casa. A tua vida ainda não desabou, porque é Deus que te sustenta. Talvez você ainda não tenha percebido quanto Deus é generoso na tua vida. Porque quando você está sobre o Espírito de Deus, você triunfa, você anda, você vai em frente. Livro de Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 18. A palavra de Deus nos fala que Sansão governou o povo de Israel por 20 anos. Juízes representa o intercalço daquele povo, dos altos e baixos que aquele povo vivia. E o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e Deus era com Sansão, e Sansão era chamado Nazireu de Deus, separado, não poderia se contaminar. E enquanto o Espírito Santo era com Sansão, Sansão estraçalhou um leão, arrancou os portões de Gaza,
matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão fazia prodígios. Mas a partir do dia que o Espírito Santo saiu da vida de Sansão, ele virou instrumento do inimigo. Ele virou instrumento do mal. Aonde os filisteus pegaram e amarraram Sansão e colocaram ele para ser instrumento de zombaria. Meus amados, quando nós estamos sem o Espírito Santo de Deus, a nossa tendência é decair. A nossa tendência é o inimigo triunfar sobre as nossas vidas. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, nós nos erguemos de toda a situação caótica que nós vivemos. Nós triunfamos diante das adversidades e da crise. O mundo ao qual nós estamos é elevado por uma tamanha crise que nós somos obrigados a gastar nossas finanças a cada dia. As coisas elevadas aos preços a cada dia, isso causa desconforto em nós, insegurança em nós. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus é necessária ser cumprida, e Jesus nos avisou desses dias que nós íamos passar. Então nós não estamos passando nada que Jesus não tenha avisado, nada é surpresa para nós, porque Jesus ele se incumbiu de avisar tudo. Então é necessário nos revestirmos do Espírito Santo, da fortaleza de Deus, que Deus nos unge nesta noite, nos santifica, nos separa para um propósito dele, um propósito este a qual ele nos leva a ser forte. Josué, não temas, eu serei contigo, esforça e tem bom ânimo, alimenta da minha palavra, come deste livro dia e noite, te darei todos estes termos a ti, mas não temas. Adversidade vem, empecilho vem, mas é necessário você continuar anunciando, é necessário você continuar caminhando, é necessário você continuar progredindo nessa vida, é necessário você continuar sonhando, avançando. Se você se acamar, se você se deixar entrar na inércia, na derrota, Deus não vai te usar, porque Deus não conta com covarde, mas Deus chama aqueles que estão dispostos a fazer a diferença neste mundo, aqueles que se deixam ser usados por Deus, aqueles que estão dispostos, que não têm medo, mas que confia no Senhor, que confia na mão de Deus, que confia na sua palavra, que toma a decisão de estar diante dos pés do Senhor Jesus. Põe-te de pé nesta noite.